Abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, dia em que poderíamos estar dizendo aqui que tinha dado zebra no Mundial Interclubes. Por quê? O Firmino fez o gol 2 minutos depois de entrar, um apagar das luzes contra o Monterrey do México. Independente da formação que o Klopp colocou em campo, foi um sacrifício para o Liverpool ganhar o jogo do Monterrey. Claro que haveria prorrogação e o Monterrey estava dando os doces, né? Estava se esvaindo, né? Estava morrendo em campo. Inclusive os jogadores do Monterrey disseram isso depois do jogo, que estavam muito cansados. De qualquer forma, teremos um jogo histórico no sábado à tarde, onde o Liverpool, que é o melhor time da Europa, vai duelar contra o melhor time da América. E agora, não sei se nós vamos tirar a prova dos 9, mas com certeza o Liverpool não vai poupar ninguém. Revanche, né, Rec? E olha, mesmo que sejam 38 anos depois, dá para dizer que é revanche, porque eles estão mordidos. Quando eles acordaram a outra vez, que diabo é esse? Tomamos 3-0, né? Por isso que não dá para dizer que não conhece, né? Eles botaram o Sub-19 em um jogo lá e tomaram 5 do Aston Villa. Ou seja, eles valorizaram o Mundial. Aquela balela de que europeu não valoriza, acabou, né? Esse ano, pelo menos, valorizaram. Mais ou menos, Cleber? Mais ou menos, pela entrevista do treinador deles, eles estão meio que vindo para cumprir uma obrigação do clube, né? Para participar do Mundial. Mas é que eles nunca ganharam. Sim. 2 vezes não deram ganharam. VO, mas veja, a entrevista... E 2 vezes eles perderam. Então eles querem ganhar. A entrevista que o técnico deu ontem, e a que deu hoje, inclusive, que eu até tive a oportunidade de observar bem, ele fala que existem outros campeonatos valorizando os campeonatos continentais, mas principalmente falando acerca do campeonato europeu. Ou seja, para eles é mais importante a Champions League do que propriamente o Mundial. E outra mas não tenha dúvida, é a mesma coisa que para nós a Libertadores é muito mais... É a mais importante do nosso continente, mas se a gente for para a segunda divisão, entre aspas, ou para a segunda competição do continente, que é a Sul-Americana, a gente não valoriza que ganha a suruga. Mas não o Mundial. Nós celebramos o Mundial. Mas aí é pelo nosso desafio, né? Não, é uma competição mundial. Só que o tamanho da competição mundial para o Liverpool é diferente do nosso tamanho. Não pode fazer essa relação com a suruga. Mas é que para eles é a mesma coisa. Não. Em nível de importância, sim. Não. Em nível... Por isso que eles estão mudando, inclusive, para botar mais times europeus para dizerem que são campeões do mundo do Interclube. Aí eles vão se vangloriar. Agora, ganhar de sul-americano, eles não querem. Mas cuidado, que não são... Não é o movimento deles, os clubes europeus. É a FIFA. É a FIFA que quer e a UEFA se opõe. A FIFA concorda que o campeonato, nesse momento, está, entre aspas, fraco, porque não tem tantos representantes europeus e quer botar mais. A FIFA está corroborando com isso. Mas tudo bem, até de repente seja a penúltima chance que nós vamos ter para levantar a caneca. Porque tem essa e o ano que vem. Depois de 2021 vai mudar. Em que termos ainda não sabemos bem. Se mais europeus ainda do que já se especula, ou se tem a possibilidade da América se impor um pouquinho e aumentar o número de americanos lá. Mas que a nossa chance vai ficar desse tamanho, vai. Por quê? Porque se eles valorizarem como se acha que devem valorizar, porque aí foi ideia deles, a UEFA se impôs. Não, a minha pergunta é, mas então tu acha que eles são muito melhores? Teve uma época que a gente ia lá e ganhava o Rogamper. Por isso que eu estou falando de agora. Que a gente ganhava o Tereza Herrera. Isso, eu tenho fotos minhas, lindas, com cabelo. Aumentou a diferença. Isso, mas então... Aumentou a diferença. Mas dá para ganhar do Barcelona, dá para ganhar Santos foi lá do Hamburgo, dá para ganhar... Nós tivemos brasileiros no Rogamper agora, eles enfrentaram de igual, né? Anota que tu começa a ir para trás, o que eu lamento... Mas que é verdade. 2012 para cá aumentou a diferença. É que nesta década a diferença, infelizmente, para nós, aumentou. Só aumentou isso. Muito. Claro, nós até quando dizem, e eu relutei em aceitar isso, que é outro futebol,
Basta num sábado de manhã a gente ver um jogo do campeonato inglês, a gente fica com vergonha. Agora, o que talvez sirva de oportunidade para a gente é ver o parâmetro do Flamengo. Porque o Flamengo é um time que sobra, mas sobra assim constrangedoramente no futebol brasileiro. O Flamengo na Libertadores... De outubro para cá, né? Vamos combinar, de outubro para cá. O mesmo time com pequenas alterações faltou no primeiro semestre. Ele esteve ausente. Mas não são pequenas alterações, são 4 alterações decisivas. São 4 de 11. Agora... Não, mas cresceu, né, Kelly? Cresceu muito. Cresceu, perfeito. Então, ele encaixou. Setembro. Ele encaixou. Eu vou concordar contigo se tu falar que é setembro. É que outubro já não, setembro. Bom, de qualquer maneira... Ali o Palmeiras também... Sim, mas no Brasil o Flamengo está sobrando. Porque se dizia isso do Palmeiras no ano passado. Sim. Não tem como alcançar o Palmeiras sobra. Não, mas não foi ano passado, esse ano, no primeiro turno do Brasil? Não, estou dizendo aqui neste momento, mas neste momento o Flamengo, o Flamengo sobra. No entanto, na Libertadores, o Flamengo não sobrou. Não, quase perdeu o título. O Flamengo só sobrou contra o Grêmio Internacional. Confronto com brasileiros. Os confrontos brasileiros. Que ele passou tranquilo. Agora... Contra o Inter nem tão tranquilo assim. Não, mas passou. Eu quero dizer que passou. Entende? Não houve... o Inter arrumou um esquema lá, não estou nem falando que o Inter seja melhor que o Grêmio. O Inter é pior que o Grêmio. Sim. Para ficar claro, que senão os caras vão dizer, lá vem isso. Mas o Flamengo estava naquela fase de crescimento. Ele pegou o Grêmio no ápice. Tudo bem, mas... Sim, deu um só distanciamento. Que o mesmo Flamengo jogou com o River Plate e não sobrou. E aí foi um milagre, né? Exatamente. Mas o River Plate tem um cano de time. Mas aí que eu quero chegar. E até eles estão tendo dificuldades agora, porque se eles ganham a Libertadores, se justifica o time que eles têm. E agora eles não têm mais grana para manter aquele monte de jogador. Borré, Nátio Fernandes. Não, mas todos esses... Prato, Escoco. Todos esses estavam, quando o River ganhou uma Libertadores, a maior vitória de Libertadores da história, porque foi num clássico Boca e River. Quando roubaram da gente aqui na Arena. E o River, depois de ganhar, foi lá e não chegou na final. Não chegou na final do Mundial. Mas a circunstância também, né, professor? A proximidade. Os caras estavam comemorando e tiveram um jogo do Mundial. Eu estou querendo dizer que o Flamengo, com o Liverpool, e mesmo com o homem, dá um nome, alguma coisa, esse time. Al-Hilal. O primeiro tempo, se virasse 3-0, não era nenhuma injustiça. E aí não buscava mais. Não buscava. Porque uma coisa é virar 1-0. É um time organizado esse Al-Hilal. E com 4 minutos o Flamengo já fez um gol. Me pareceu assim o time do interior gaúcho. Chega aqui, faz um primeiro tempo fantástico contra a dupla Grenal e no segundo tempo entrega. Foi o que aconteceu, entregou o jogo. Só que se faz os 3 gols... Sim, se faz 2. O goleiro do Flamengo fez uma defesa que foi uma das maiores defesas do ano. Essa é a diferença que nós sofremos neste ano. Essa é a diferença. O diferencial está aí. E outra coisa, hoje o Alisson provou por que é o melhor goleiro do mundo. Ele fez defesas monumentais, daquelas que não são tão assim espalhafatosas, mas é com um cantinho da mão. Ele é um goleiro mais discreto, né? Com um cantinho do dedo, ou lá em cima, mas sem fazer espalhafato. Não é por acaso que o Tafarel gosta tanto do Alisson. E foi o Tafarel que escalou, porque mudou inclusive de técnico e continuou o Alisson de titular. Aliás, foi com o Tite que assumiu a titularidade. Ele foi convocado pelo Dunga, mas eu acho que não era titular. Ou chegou a ser? Chegou a ser até o Jefferson, aquele titular. Mas, ele fez uma defesa hoje com o canto dos dedos ali que... A queima-roupa, então, no chão. Eu acho que nós vamos ter uma medida melhor do Flamengo. Flamengo com os times do Brasil, Flamengo com o River já é outro parâmetro. Quantos poupou hoje o Klopp?
Eu não vi o jogo desde o começo. Eu acho que... Quando eu vi, já tinha mais titulares do que Ele poupou o zagueiro, aquele que dizem ser o melhor do mundo. Concorreu até ser o melhor do mundo. Ele poupou Van Dijk, né? 2 dos 3 atacantes. O Firmino saiu no banco e o Maurício Salé... O Salah começou jogando, então ele poupou o Mané. Isso, poupou o Mané e poupou o Firmino. Bom, de 3, tu poupar 2... Um pouquinho. E o Firmino entrou para jogar a prorrogação e fez o gol, né? E um gol bem feito, né? Gol de quem sabe fazer gol, né? E o Bruno Henrique ontem participou dos 3 gols. Os 3 gols do Flamengo. Um ele deixou o companheiro sozinho, sem goleiro. O outro ele fez de cabeça. E aí, professor, e o outro ele provocou o gol contra. O Renato tem que entender as críticas, não adianta. O Grêmio está numa boa fase econômica. O Grêmio autorizou várias e várias contratações e errou demais nas contratações o Grêmio. E acho que agora começa bem o ano, porque o Vitor Ferraz é um bom lateral. Aliás, tudo isso debatemos aqui com o presidente. O Caio Henrique, me parece que o Grêmio tomou a dianteira e deu uma curva no Fluminense, porque o Fluminense está mal. Só tem a vantagem de ter até o dia 30 de dezembro a preferência. No mais, ele não tem possibilidade, é quase zero. Né? Tendo um outro a acossá-lo, dizendo, não, nós estamos aqui. Aqui, olha o nosso patamar, olha o dele. Eu ouvi uma brincadeira numa emissora de rádio quando eu vinha vindo para cá, que se comentava o interesse do Internacional no Rodinei, lateral direito também. Ele disse, olha, a dupla Grenal está contratando 2 laterais que já sentaram no banco para o Parazinho. Porque o Pará no Flamengo, em muitos jogos, deixou o Rodinei no banco e agora, esse ano, no Santos, deixou o Vitor Ferraz vários jogos no banco. Isso é meia verdade, professor. Eu fui pegar as escalações, o Pará jogou 2 partidas. E provavelmente numa o Vitor Ferraz estava lesionado ou suspenso e na outra a mesma coisa. Não, desculpe. Como eu acho a coisa mais surpreendente o Pará jogar, porque eu considero um jogador medíocre, sabe? O Pará, para mim, é o Wendel, só para ter um referencial. E aí, quando ele jogou, eu fui atrás. E tinha uma entrevista do Sampaoli, dizendo, não, o Pará está treinando muito bem, e eu achei que devia escalá-lo. Mas logo em seguida voltou o Ferraz. Sim, porque claro. Contra o Flamengo, no 4-0, jogou o Ferraz. E até quando o Parazinho joga, escala o outro. Quando deram a estatística do Ferraz agora, a quantidade de jogos dele no ano é impressionante. Ele ficou fora de muito poucos jogos do campeonato. Ele jogou 256 jogos pelo Santos. Pois é. É uma quantidade significativa. Daí e era dá para tirar. do Santos. Dá para tirar a qualidade do jogador. Então, nessa contratação, acredito que não tenha erro, não tenha equívoco, né? Porque ele teve 6 anos praticamente no Santos para provar. O Pará no Santos jogou 11 partidas. Então não é um número tão expressivo. É para usar como brincadeira. Claro, em 7, 8 meses. Mas e ele joga nas 2 laterais. Né? É para usar ele como joga de centroavante também. E entra no meio dos jogos e tal. A estreia do Pará foi em agosto contra o Cruzeiro. Ele joga aquela partida, joga 36 minutos daquele jogo. Fica 2 jogos fora, joga 10 minutos contra o Atlético Paranaense. Fica 4 jogos fora, aí joga contra o Palmeiras, fora contra o Inter, joga uma partida meio tempo, fora mais um jogo e assim vai. Suspensão, lesão, joga nas 2 laterais. Gente, reserva. Jogadorzinho. Agora, o Vitor Ferraz, eu comparei aqui, quando o presidente esteve aqui na quarta-feira passada, guardadas as devidas proporções, mas pela força de jogar, pela energia que emprega e pelo jeito até de jogar, com o Márcio Azevedo, que hoje está na reserva do Atlético Paranaense, jogou no Juventude e é um jogador que se esmera ao extremo. Não que fez o gol contra o Grêmio? Não. Eu acho que sim, agora quando o Grêmio jogou, perdeu para o Atlético Paranaense. É sim, um baixinho. Ele é baixinho. Agora, ele tem uma força. Ele fez um gol em comum, porque ele não é. Um gol sem artilheiro. Isso, ele tá lembrando aqui o Daniel. Ele não é artilheiro. Ele fez agora no Mas último, ele último vai Grêmio até o fim do Atlético lance. Paranaense. Esse Bruno Cortez não é nenhum desgraçado.
Não, é bom Ele jogador. erra o Não, cruzamento. ele é bom jogador. Porque ele não tem a medida do cruzamento. O problema- Mas ele cruza, ele vai ali de fundo, ele briga. Bruno Cortez só é contestado pela qualidade do Grêmio nos últimos anos. Ah, sim. A cobrança no Bruno Cortez é porque o parâmetro que o Grêmio estabeleceu, e aí tem que pegar o ano quando o Luan estava jogando, entende? Quando o Mas Ramiro tem um estava detalhe jogando, quando o técnico Michael não aí. tinha se machucado, Não é só por isso, tem um detalhe a técnico dupla de aí. zaga. Que Tinha um volante que marcava. ele chega em todos os lances no final, na linha de fundo ou um pouco antes, e tem problemas no cruzamento. Se ele aprimora esse fundamento, ele vai para a seleção. Ele jogou na seleção. Sim, mas ele vai para a seleção Mano agora. Menezes levou ele para a seleção. Então. Ele jogou bem no Botafogo, foi mais ou menos no São Paulo, foi para o exterior, voltou, chegou a jogar no Criciúma muito mal. Eu vi ele jogar muito mal no Criciúma, mas no Grêmio não. Mas por Ele isso tem um que fôlego excelente. por isso que eu disse na Vai e Grenal vem. ontem de que um substituto para o Cortez é a quarta, quinta ou sexta prioridade do Grêmio. É, mas não tá- necessidade Mas já está do vindo o Grêmio. Caio. Não, se Caio vier é ótimo. Mas eu quero dizer que Mas vem para ser esse titular. o Grêmio precisava muito mais de um lateral direito, como precisa de um volante, apesar de que agora parece que vai ficar com o Rômulo. Vai ficar com o Rômulo. Vai ficar com o Rômulo. Explicação. Eu hoje, Luiz Carlos Reck. obtive a informação que vai ficar com o Rômulo. Só que o que me espantou não foi ele ficar, é o Grêmio querer comprar. Comprar, sim. Para ficar, tem que tem que comprar. comprar. Pra Não, ficar, renova o empréstimo até terminar. Não, mas O Flamengo não quer de volta. Mas o Flamengo não quer esse modelo. Não foi o que eu ouvi, mas... Não, mas aí não tem explicação. Ah, é que mas se o aí Flamengo não- topa não, esse mas modelo. Só um pouquinho, Reck. Se tu O quer. Inter fez 7, 8 negócios com esse modelo aí. Paulão, Não. Andrigo, Ferrarez. Não, Reck, eu tô falando de outra coisa, Reck. Se tu quer me dar teu carro, eu tenho que ser internado se eu for lá e te comprar o carro. Se o Flamengo quer emprestar, por que o Grêmio compraria? Não, peraí. O problema é o seguinte. o presidente do Grêmio- o que está valendo aí agora o modelo. O que o Flamengo periga aceitar é o Grêmio pagar todo o contrato. E é por isso que ainda não Todo o anunciaram. salário. Todo o salário. É 360, o Grêmio paga 180. Sim. Quer dizer, o Grêmio vai contratar o Rômulo por R$360 mil por mês. Sim. E a direção do Internacional que contrata o Natanael é que é incompetente. Não, é a mesma coisa. Não. É a peraí. mesma coisa. Não, o Rômulo ficou um ano aqui. O Rômulo tu testou o ano e viu que não serve. O Natanael tu ainda teria, eu acho um erro grosseiro, mas tu ainda teria a desculpa de que, bom, vamos trazer para ver. Agora, o Rômulo tu já viu. Não, mas o Natanael, o Inter fez 3 anos de contrato com um lateral que jogava na Bulgária. Sim. O Rômulo jogou no Flamengo, no Vasco, jogou na seleção brasileira. Jogou ou fardou? Jogou só Não, no Vasco. no Vasco ele jogou muito. Só Tá, no Vasco. no Vasco, e ok. depois nunca mais. E no Flamengo ele jogou ou fardou? Nada. Era uma piada. Eu Não dizer vou uma nem falar dos cariocas, é que no Grêmio ele jogou ou só vestiu a Não camisa? jogou, ele Então, erra tudo. então. Ele erra todos os fundamentos. Mas Então. é que se ele não jogou, se ele erra todos os fundamentos, por que tu vai pagar o dobro de salário pra ele? Não, Qual que é o sentido? Aí é que tá. O pior seria comprar o passe. Rec, Não, mas é que pagar o dobro de salário já tá errado. se tu já viu o cara jogar e o cara joga mal. E aí, como vai ficar Internacional vai- patrimônio do Grêmio, vem a história dos 3 anos. Sim, o Internacional vai prorrogar o contrato do Wendel. Professor, então vou lhe Tu dizer viu uma essa coisa. notícia? O Rômulo... Soubesse disso? Não vai. Como não? Já prorrogou. E vai prorrogar mais? Não vai, não. Vai. Ele só, o Rodrigo Caetano é louco. Ué, mas e o Romildo Bozan é? Como assim? O ano do Rômulo É, mas, e ó. o ano do Wendel é aqui, ó. Pau a pau. Não, o Wendel... Igual o Rômulo. Mas eu O acho Wendel é... Não, eu acho o que Wen- nenhum dos dois serve. Mas isso Tá, que eu mas quero dizer. o Wendel é Mas insuficiente. eu comecei dizendo que eu estou surpreso com esse negócio. O Wendel é Só que insuficiente, ainda mas falar jogou. em comprar é pior ainda. Sim, mas se não comprar já é um horror. A não ser Os que... dois. Eu estou pegando exemplo internacional para não parecer... Não, tá pegando o pé do Grêmio. Não. Eu estou mostrando 2 erros.
Eu A não ouvi ser- hoje a não ser- do Paulo Pelai, eu posso dar a fonte, que a tendência é que ele fique no Grêmio. Né? E aí, não especulei muito os termos do negócio e tal, mas pelo que se disse, e já outros colegas colocaram aí na internet, a única coisa que está pegando é o Flamengo, que é que o Grêmio pague os 360. E aí, em 2020, termina o contrato com o Flamengo e fica do Grêmio. É que provavelmente quando se E fala aí, em como é comprar... patrimônio, É. Vai 3 anos. Aí vira um Natanael. Aí vira um Natanael. Aí vira um Natanael. Mas é que Aí, com um ano de vantagem, que daí vira 4, que já ele jogou já agora. teve um aqui. não, um esteve aqui. É. Um ele fardou... Fez gol em Grenal. Bom, Isso então, pesa. então Bom, foi o bem. Wendel fez gol em Grenal, por Olha, isso que ele- renovaram. Não, ele não fez gol. em Não, Grenal. ele deu cruzamento pro gol não. em Grenal. E meu depoimento de gol como comentarista foi o seguinte: esse gol é bom agora, mas pro futuro é um horror. Ele vai se garantir mais um ano. Não, se garantiu pro resto da vida. Depois que Foi eu- mais do que eu imaginava. depois O que eu cruzamento foi ouvi- lindo. Ele deu, lembra o gol do Edenilson? Cruzamento perfeito. Assim. Depois que eu Ele ouvi- vai se garantir. Mas Depois que tem eu o ouvi pior um, ali, né? um grande Do outro lado. comunicador dizer que o Luan fez um bom ano, eu ouvi, Não. Para aí. eu ouvi, Não, para aí. O senhor vai tomar cartel. Olha aqui, o Luan fez um bom foi ano. o terceiro artilheiro do Grêmio no ano. Portanto, O Luan foi o primeiro em acerto de passes do Grêmio no ano. Eu nem gosto muito de estatística. Mas como pro Luan só sobrava a estatística, porque ele virou o patinho feio, o Renato implicou com ele. foi o Renato. É, o Renato implicou. Ele fez porcaria fora de campo, ele fez horrores para se prejudicar. Mas o Renato também, quando ele jogava bem, ia para entrevista e criticava e elogiava o André. Para futricar na vida do outro. Sim. É. Ele pediu para jogar em Goiânia, não custava nada botar jogar em Goiânia. Ele foi lá e jogou o jogo do anão lá do Emerson Sheik, jogou o anão, aquele que até gol E fez. errou pênalti. Só uma pergunta. Errou Ele pênalti. dentro de campo, ele fez um bom ano, um mau ano ou um péssimo ano? O Grêmio não foi bem. Não. Mas O Grêmio, pelo mas que nós esperávamos. Só a resposta dessa pergunta. Ô, Luan. Ô Luan, Qual a nota? Nota 6. Rei da América, nota 6. Nota 6? Bom, eu vi um outro comentarista dizer que ele fez um ótimo ano, por isso o Grêmio não. deveria Eu achei que o senhor renovar estava me com ele. cutucando. Claro que estava. Renovar com... Os caras queriam que renovasse o contrato dele. Eu queria. Pela Claro. metade do valor. E ele ficando feliz. E ele não aprontando. E ele melhorando da fascite plantar. E Angelina Jolie vindo para Porto Alegre Bom, atrás aí- de um senhor de idade. Mas aí ele teria pagou que. um pouquinho. Ele teria que mudar o desempenho de campo. Podia né? ser a Carolina Dickmann já, professor. Não precisava. Tu acha? Não. Não, é o senhor de idade, a escolha é dele. Senhor de idade, que é a Angelina Jolie. Para ser uma coisa mais provável. Diga, Vladimir. O que você achou do Luan? O Grêmio fez 2 grandes negócios que disputam taco a taco ali quem é o melhor. A venda do Pedro Rocha e essa do Luan. Embora os dois tivessem a mesma oportunidade lá atrás sendo negociados. O Luan faz 2 anos que tem dificuldades de desempenhar em campo. Embora ele seja o nosso grande comandante... É o maior ali da- craque do Grêmio nos últimos 20 anos. Embora ele seja... Rivaliza com Douglas Costa. Embora ele Que seja no um- Grêmio não foi nada. Não foi. O embora Grêmio não ele foi seja nada. um grande, ele tenha sido um grande jogador, especialmente até 2007 na conquista da América, a realidade nos mostrou que não. A partir de 18 e 19 ele praticamente não jogou. Então é difícil até fazer uma avaliação do Luan nos 2 anos, 18 e 19. Embora seja nosso ídolo, um ídolo tricolor de comprovação da técnica que ele tem. Agora, 5 milhões de euros, mais a quitação do Capixaba, por 55% do passe, é um negócio extremamente interessante. E mais, O Grêmio vendeu, então, por mais de 10 milhões de euros. se for calcular o salário Não. dele, Claro. Ah, sim. sim. Claro. Não, independentemente disso, pega o salário, que é quase 1 milhão, seria quase 1 milhão o ano que vem, o Grêmio vendeu por 37 milhões de reais, quase 40 milhões. Sendo que 12, 13 milhões o Grêmio não recebe, mas deixa de Isso, gastar. né? Deixa de gastar, que é um recurso que entra nos cofres. O que eu até ponderei é que o Grêmio surpreende ao não vender para o Sampdoria por 8 e vender pelos mesmos 8 para o Corinthians. Só que ali
o Grêmio deixou embretado o senhor Jair Peixoto, né? Porque os 45% do Jair Peixoto, ou do Luan, não sei mais se é que tinha pedaço, ficou agora para disputa com o Corinthians, né? Quando for vendido, se é que um dia vai ser vendido. Mas quando que era a proposta da Sampdoria? 8 milhões de... Quando? Faz uns 6 meses. Mas é isso. Ele foi piorando. Mas é exatamente o que o Vladimir está dizendo. O Luan, há 2 anos atrás, se tu oferecesse esse valor de agora, o presidente do Grêmio ia morrer de rir. 8 milhões de euros ele nem recebia, Mas pessoal. tanto que quando vieram comprar ele, o Pedro Rocha saiu por 15 milhões, lembra? 15 milhões de euros. Não foi 13? Bom, 13, não 15. importa. Então o Pedro Rocha, se naquela oportunidade o Luan era ainda o rei da América. Claro. Era 19, né? Quanto é que o Luan sairia? Certo? Por menos de 20, não. Lógico que não. Não, nessa época o Luan ainda não era o rei da América, foi antes. Né? Só uma pergunta, se hoje... Naquele período. alguém- Mas estava jogando muito. Não, se ele estava hoje- jogando muito, mas foi. Se hoje foi antes, alguém né? oferecer 8 milhões de euros pelo Everton Cebolinho, Quanto? 8 milhões de euros, Nós chutamos o cara dele. concorda? Assim como se chutava há 2 Vai anos ser uma o caso do piada. Luan. Mas Agora- é uma estatística agora que está entre os 20 Mas, milhões Rec, mais bem mas valorizados do mundo. Então, agora tu 40 pega... milhões no mínimo. Agora tu pega esse mesmo Everton Cebolinho, deixa ele 1 ano sem jogar, deixa ele outro ano sem jogar, mesmo que na estatística ele tenha acertado um passe, não sei o que, não jogou nada. Não jogou nada. Daqui a 2 Mas metia gol anos. em Grenal. Daqui a 2 anos. Deprecia. Ninguém mais vai achar um absurdo vir aqui falar. Por quê? Porque o Grêmio vai estar louco para desovar. Eu não gosto muito desse negócio da Raposa e as uvas. Não, mas Porque não- daqui a pouco ele vai lá e arruma o time do Mas Corinthians. o que Mas é que- ele E o pode. Grêmio não se arruma mais. Não, ele Não, pode mas se fazer falava isso isso. do Ramiro também, né? Que o Eu Ramiro acho ia que arrumar o não, time peraí, do Corinthians. não vai que o comparar, Ramiro... não vai comparar uma égua com uma alpargata. Marreque, Não, por que, Rec, que o o Vladimir... que reclamava? Ramiro é um jogador comum que estava se esvaindo no Grêmio. Marreque, O Carlos Gil é um que era apaixonado Ah, bom. pelo Problema do Ramiro. Gil. E assim como ele, outros tantos Não, diziam não. esse ano inteiro que o problema do Grêmio é que não tinha uma pessoa pro lugar do Ramiro. Por quê? Que o Ramiro tá fazendo falta. por que, que o Vladimir contabiliza 15 milhões, eu estou arredondando, 15 milhões de reais de lucro para o Grêmio ao vender o Luan? Porque é o que o Grêmio gastaria de salário. Ora, salário só é despesa quando não tem retorno. Se fosse o Luan de 17, o Grêmio... Tardelli é um assalto. O Grêmio gastaria os 15 milhões felicíssimo. Consideraria investimento. Não, é uma coisa maravilhosa. Tu pagar 15 milhões por aquele jogador num ano é um negócio da China. Agora, tu pagar 15 milhões por um cara que não joga Agora, nunca, quererem animar o Luan depois que ofereceram ele pelo Thiago Neves, e foi público isso aí, Mas por que que ofereceram? porque já tinha um desgaste do ano passado. Porque não tinha jogado nada. Porque né? ele já não estava desempenhando de acordo com o histórico dele. Vocês já devem ter ouvido aquela música, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com Não amor. acredito. É brabo. E me deram tão somente a incompreensão. Seu Chico Ferrari, que está nos ouvindo em casa, tenha paciência com ele. Um abraço, querido. É amor, faltou um pouquinho de amor. Mas O amor que o Faltou Renato futebol. entrega pro André. Faltou futebol, Rec. O Rec, André, tu só cobra de quem tu sabe que pode vir alguma coisa. Faltou futebol, Rec. Faltou Mas futebol. olha aqui, ó. botou em campo o André contra o Atlético Paranaense, ferrou o Grêmio aqui na arena. E ele botou em cobrou- campo o André contra o Flamengo, o Grêmio tomou 5. Aliás, no terceiro gol ele tira bonito de cabeça e toca pro Gabigol fazer o terceiro Sim, gol. e ele cobra o André? Não, ele elogia na coletiva. Porque sabe que o André é isso. Não. Tu só cobra de quem tu sabe que vê alguma Então coisa. ele se autoflagela. Ele coloca o André porque ele se odeia. Não. Ele colocava o Bressan. Não, Não, Rec. Não, porque tu é veterano e sabe como é o ego dos treinadores. Ah. Tu imagina se o Ah. Grêmio ganha do Ah. Flamengo com o gol do André. Imagina, lá, Não, ele Foi tá- um fenômeno que ele tentou fazer no Gauchão, né? lá no Maracanã. Quem seria o genial? E o Grêmio ganhou com o gol de André. Quem seria o genial se o Grêmio ganha com o gol do André? O Renato. Mas o próprio Eu presidente fazer disse que ele outra era um estátua. bom moço, incompreendido, um pai de família.
Mas ele é. Mas E tu isso- acredita nisso? Mas ele não é um Mas bom isso que o moço, REC incompreendido, coloca pai de é família. uma possibilidade boa de efetivamente ocorrer. O Luan, mais um ano no Grêmio, é uma incógnita. O Luan, um ano fora no outro time, especialmente no time do coração dele, parece que ele Ele é. o Corinthians, pode ser que ele desabroche de novo, venha jogar o futebol que ele jogava. E ele Pode se tem- motivar. Agora, vamos nos culpar por causa disso? Não. Por quê? Porque a perspectiva dele no Grêmio pro ano que vem era o histórico dele de 2 anos atrás. Agora, no Corinthians ele pode acertar? Pode. Renova os ares, sei lá, faz alguma O coisa Corinthians fez diferente. um esforço, porque Pode. o Corinthians terminou o ano com 100 milhões de déficit, mais de 100 como milhões. aconteceu com o Rômulo em relação ao Flamengo. O Flamengo repatriou o Rômulo, que no Vasco tinha chegado à seleção brasileira, tinha ido muito bem, foi vendido para a Europa. O Flamengo trouxe para o Brasil, ele fez um ano muito ruim, Com 3 volantes, o Flamengo acertou o time sem nenhum deles. sim, Sem mas Cuejar, mas- sem o Pires da Mota e sem o Romo. Rômulo, mas e se ele vem para o Grêmio com o Flamengo pagando metade do seu salário e volta a ser o Rômulo do tempo do Vasco? Bem, é um risco que tu tem quando toma decisões. E se o Luan for para a seleção brasileira lá do Corinthians? Bom, é um risco. É do jogo. É do jogo. Até porque, indo para o Corinthians, o Tite não convocou o Fábio Santos, aquele lateral esquerdo? O Dunga convocou o Jefferson. Wagner e o Zagallo convocou César Prates e aí vai. Mas esses aí são mais sazonais, né? São mais de vez em quando, né? Não é sazonal a palavra, são de vez em quando. Lá em São Paulo é bem frequente. Bem frequente. Tava demorando. Não. Tava demorando. Ué, o Fagner não é um queridinho do Tite? Pois o Fagner não é 1000 vezes melhor que qualquer lateral aqui do Sul? Não, do Sul sim, mas não é Sim, o mas então- lateral para a seleção brasileira. Não. Fábio Santos, lateral esquerdo. Quem é da melhor que seleção o brasileira. Fagner no Brasil hoje na lateral direita? Olha, eu acho que até esse Vitor Ferraz não é pior que ele. Olha, Rec, menos. O Marcos Rocha também não é pior que ele. Mas não é, mas não é Mas não é melhor. muito melhor. Mas não é Bando de melhor. comum. Mas Não, mas não é melhor. uma injustiça. Eu Mas- quero dizer, não é um absurdo. Se ele é um dos 3 melhores laterais do Brasil, segundo Luiz Carlos Reck, ele ser convocado para a seleção não é um O absurdo. Bruno Soares está me lembrando do veterano Rafinha. Assim, Tá, mas é um processo de renovação. da Reck, o seleção. que eu quero dizer é que convocar o Fagner não é convocar o Jefferson do Inter. sei lá, o Cortez. O Jefferson do Inter foi uma convocação porque o Inter estava entre os 4 melhores da América e fez 2 grandes partidas contra o Atlético Mineiro e o Dunga estava sem os laterais esquerdos e resolveu arriscar porque ele já sabia que ele não ia jogar mesmo. Só convocou para compor um elenco. E depois se arrependeu, já não levou mais, né? Reck, se fosse O Vanderlei Luxemburgo Burgo, ia ser um escândalo. ia ser um eu escândalo. O Luiz Carlos Reck ia dizer, O Leomar, que o Leão levou, lembra o Leomar? Leomir, não é? Leomar. Leomir era o do Inter. O do Sport Recife é Leomar. Mas, tá bem, mas assim, os treinadores fazem essas coisas. Fazem. E nem por isso. Não estou dizendo que não existam treinadores desonestos. Mas tem algumas excentricidades que todos fazem. Agora, Que se não há, tem- mas que se há não um tem clube que nada não de pode. desonesto. Se há um clube que não pode se queixar do Tite, é o Grêmio. E não estou dizendo que os jogadores que ele convocou não sejam bons. Mas o Tite convocou Mediolaro para a seleção, mesmo que seja para Para treinar. TT para a seleção. Agora havia uma disputa mano a mano do Bruno Guimarães, do Matheus Henrique, ele levou o Matheus Henrique. Ele colocou o Maicon na lista dos 40, ele convocou o Luan, ele convocou o Everton, ele convocou o Arthur, ele convocou todo mundo. Sim, mas esses jogadores São mereceram. bons jogadores, são bons jogadores. Esses Eu jogadores. acho que a única injustiça gritante foi, Jeromel ele convocou, foi levou para a Copa. naquele momento. 8 já. Naquele momento em que ele convoca o Matheus Henrique e não convoca o Bruno Guimarães, E não convocou ainda. que a recém tinha sido campeão da Copa do Brasil, jogando muito.
O que não quer dizer que o Matheus Henrique é mau jogador, não é? Muito longe disso. E o Mas Tite o que momento gosta, era do Bruno. Claro. O Tite que gosta de uma demagogiazinha amiga, perdeu uma grande chance de fazer uma média com o Paraná. Rec, ele queria fazer aquela cena do Arthur saindo do time para entrar o Matheus Henrique, aquela substituição estava programada já, Rec. São humanos. Então confirma o que eu estou São dizendo. humanos, Rec. Não, São mas espera aí, humanos. o Matheus Henrique tu não pode colocar ele do lado do Bruno O Guimarães, Matheus por Henrique exemplo, na seleção olímpica também. e diminuir o tamanho do Matheus Henrique. Ao contrário, eu acho que ele é até maior que o Bruno Guimarães. Eventualmente o Bruno Guimarães jogou bem ali as partidas e foi à final e ganhou. Agora O Matheus Henrique na Olímpica tá bem. Não, o Matheus Henrique tem um histórico de uma regularidade Na que tem que ser seleção. levado em... Não só na seleção, no Grêmio. No Grêmio também. Mas o Maurício, que é o maior carrasco do Matheus Henrique, Carrasco não. lembra que nos grandes jogos ele não jogou nenhuma partida bem. Mas Mas grandes jogos- não é uma injustiça Foi o minha. time inteiro. Porque o Matheus Henrique, ele E o Bruno encaixa Guimarães, num no time jogo muito menor, do Grêmio, quando o se Grêmio destacou joga bem. mais. Agora, tu começa a mexer em algumas peças, como aquela partida do Rio de Janeiro lá. Mas pra o seleção time- brasileira tu tem que ser diferenciado. Tu não pode só jogar bem quando os Mas outros ele jogam bem, mas né? ele é diferenciado. Até Não o sei Arthur. quando ele teve que ser, ele não foi. Até o Arthur caía de produção quando o time não ia bem. O Arthur jogava de primeiro volante no Grêmio e conseguiu botar o Maicon Não, na o pré-lista Arthur, da em Copa. termos Sim. de decisão, o Arthur precisou só de um tempo lá na Argentina para acabar Pra ser o com melhor Lanús. do jogo. Aqui, ó. O melhor do jogo. Nós estamos falando de... Mas O Matheus é um grande jogador, o mas Grêmio- agora a Olímpica tá bom pra O ele. Grêmio, com aquela escalação, foi bem em Lanús. Começou a partida bem, foi muito bem. O Grêmio foi muito bem com a escalação que teve na partida contra o River lá, no ano seguinte. Que depois nós tivemos aquele Tu largou problema de aqui. mão o Michel para aproveitar esse jogo. Foi o Michel que fez o gol lá e ganhou de 1-0. Foi o Renato que ganhou. Então foi o Renato que perdeu aqui. Sim, Ah, tá. mas lógico. Mas que o Renato lá, desculpe, eu acabei te cortando. Tinha Mas vários que o desfalques. Renato foi brilhante lá em Buenos Aires. Fez uma retranca. Ma- Mudando a forma de jogar do Grêmio. Isso é um bom treinador. Mas não deu joga certo. sempre igual dentro e fora de casa? Não joga sempre igual. Mostrou que quando precisou mudar, mudou e teve sucesso. Por que não elogiar naquele quando jogo- ele acerta e mostrar os erros quando Aquele ele jogo, erra? o River Naquele não jogou jogo, nada. o meio-campo do Grêmio tinha Michel, Maicon, Ramiro, Cícero e Alisson. Sabe quantos chutes? Sim. Chutes. É o um meio, River, o foi um grande meio River, defensivo. o grande River conseguiu dar contra o gol do Grêmio Chutes a gol, segundo o Google da época, 4. os 4 de fora da área. Os 4 de fora da área. Sabe por o quê, Grêmio professor? manietou o River. Em compensação, Sabe o por que que Tucumã fez isso? chutou 15 de dentro da área em 15 minutos. E não acertou. Mas sabe por que, Sim, que o Grêmio jogou aberto. É isso que eu estou dizendo. Quando dá liga, foi um gol de cabeça do Michel que acalmou Não, as coisas mas ia ser e 0 a 0. assustou o River. Não, ia ser 0-0 aquele jogo, que foi para isso que o Renato jogou, para conseguir o 0-0 com o River, que era um super time, time. O time do River é muito bom. Esse Borré é um jogadorzaço. É um jogadorzaço. Se fala do Nacho Fernandes, se me deixar escolher alguém do River, eu quero o Borré esse. do meio pra frente Mas eu era acho que o Inter vai Quinteiro. ficar com o prato, porque se o Guerreiro Não vem. se vai, Não vem. Mas Vai ser do, meio, servido. do meio pra frente, esse River tinha Quinteiro, Pete Martinez, Borré e Escoco. porque já era Esse foi o quarteto um ofensivo. time diferente. O Escoco vinha jogando bem, tinha ganho a condição. Já voltamos. Técnico Eduardo Cudê chegou há pouco em Porto Alegre. A apresentação ocorre amanhã. Inter tem acerto encaminhado com o lateral direito Rodinei do Flamengo. Anúncio deve ocorrer na próxima segunda. Imprensa peruana crava acerto do Boca com representantes de Paulo Guerreiro. Direção tenta envolver lateral direito Zeca em negociações no mercado. Colorado acertou a venda do meia Juan Alano, que estava emprestado ao Curitiba para o futebol japonês. 2 milhões de dólares. Inter espera por União Espanhola ou Universidade de Chile na pré-Libertadores. Avançando, o Colorado enfrentará Macará ou Tolima. Chegando à fase de grupos, estará na mesma chave do Grêmio. E é bom dizer,
que o Inter decide as 2 etapas, se é que vai passar para a segunda etapa da Libertadores em casa, pelo critério do ranking. Grêmio está lá no grupo da Universidade Católica, América de Cali, na Libertadores. Inter, União Espanhola, Universidade de Chile, Macará e Tolima disputam a última vaga. Após encaminhar acerto com Caio Henrique, Grêmio mira volante, goleiro, meia e um atacante no mercado. Contratação mais próxima de um atacante. O nome de Carriere é praticamente descartado. Renovação com Renato está quase definida e será anunciada nos próximos dias. Já voltamos. Vou colocar aí o Koldé ou Kudê chegando, né? Hoje eu ouvi alguém dizer que ele vai ser chamado como ele quiser. É melhor, né? Porque o Richelli, por exemplo, se escreve Ritelli e chamam de Richelli. Eu já no primeiro dia disse, pô, não tem I nisso aí. Mas não pode ser ele. Koldé e pode ser Kudê também. Mas isso é a mesma coisa que esse rapaz jovem que está surgindo no Grêmio agora, que todo mundo chamava de Ferreirinha, e ele disse, eu quero ser chamado de Ferreira. Pronto, estão chamando de Ferreira. Não tem celeuma Não tem nisso. mistério. Né? Né? Lógico. Para não errar o sobrenome dele, chama de Eduardo. O sobrenome dele vai dar muito meme. Vai. Já deu. É Já só deu. perder a primeira. Hoje já me mandaram lá uma foto. Olha aqui, ó, os 8 grupos. Flamengo, Independiente Del Valle, Júnior Barranquilla e o G1. Aí não é grupo da morte, né? Não. Passa o Flamengo e mais um. Grupo B, Palmeiras, Bolívar, Tigre e G2. Passa o Palmeiras e mais um. Não, é o que tem grande chance de ser o Corinthians. G2 pode ser o Corinthians, né? Pode ser os dois, né? E o olha, Inter e o Grêmio também podem passar no grupo. Não, podem, Se mas, chegarem, né? Mas O Inter os chegar. outros dois do grupo do Palmeiras e do eventual Corinthians são bem fracos, sem tradição. Enquanto que os outros dois do grupo do Grêmio são dois clubes de tradição na Libertadores, que Sim. é o Universidade Católica e América de Cali. Exatamente. Olha, Mas grupo C. nesse grupo aí, o Corinthians, que pode ser o classificado das preliminares, o André Sanches concedeu ontem entrevista ao Fox Sports, detonando a pré-Libertadores. Disse que é um crime que tem que ser revisto, que era melhor ficar fora da Libertadores do que disputar para a Mas com Libertadores. quem ele caiu? Com quem que ele vai jogar? Mas só um pouquinho, ele não ficou fora porque não quis. Com quem que o Corinthians joga na pré? Eu vou Era pegar. melhor. Mas o que ele disse foi o seguinte: ó, até hoje falam do Tolima. Imagina se a gente perde de novo. Tá bom. Aí é o risco do negócio, né? É Por o isso que risco do negócio. Ele já está antecipando eventual problema. Sim, imagina se o Corinthians cair de novo. Bom, vem cá, quem joga... Vamos pro C aqui para dar uma embaladinha. Penharol pode pegar o Guarani do Paraguai na segunda etapa, né? Penharol, Colo-Colo. O Corinthians ficou fora 2 vezes já. Não, o Guarani... Tolima. Não, o Guarani já foi depois. O Guarani foi era nas depois. oitavas já. Penharol, Colo-Colo, Atlético Paranaense e Bolívia 2. Esse grupo é embatucado. Tem interesse candidato. Na tela aí estão os grupos. Não sei se em casa tem uma definição melhor para nós. Aqui está um pouquinho pequeno, mas a gente vai indo aqui. River Plate, São Paulo, LDU de Quito e Binacional. É um grupo também complicado, LDU. Alguns falam que é grupo da morte. O Binacional é ser campeão do Peru, né? São 2 clubes, são 2 grupos difíceis. O grupo do Grêmio, que pode ter o Internacional. E o grupo D. E esse São Paulo, embora River. o grupo do LDU. Apesar de que vamos reconhecer que tudo isso a gente acaba fazendo previsões. Se alguém dissesse o ano passado que o Internacional ia ser o primeiro dos 32 clubes a se classificar e o primeiro a conseguir o primeiro lugar do seu grupo, onde estava o River Plate, o cara seria internado. E foi. Foi. River Plate, vamos para o grupo do Grêmio. Grêmio, Universidade Católica, América de Cali, e aí esses outros que nós arrolamos aí pode ser o Internacional. A vantagem que o mais forte é o Inter, né? A vantagem Agora se vai que o Grêmio confirmar. tem é conhecer bem esses dois adversários. Aquele enfrentamento que o Grêmio teve lá no Chile foi um enfrentamento meio atípico, né? Nós perdemos lá de 1-0. Mas aqui foi o resultado normal do jogo.
E o Chile, com essa movimentação que tem lá, não está muito, o futebol chileno não está muito estável, né? Então, e nós conhecemos bem a equipe. E o América de Cali também. Nós conhecemos bem lá de longa data. E o Inter pega um chileno também, né? Que tá dando confusão, né? Pode até ganhar por WO, né? Porque o que acontece? Um deles. O que acontece? O União Espanhola acha que é o dono da vaga. A vaga Chile 4, até para explicar, porque às vezes isso aí fica meio confuso. A vaga Chile 4, ela é da Copa do país. É como se fosse a Copa do Brasil, é a Copa do Chile. Só que, com os protestos, essa Copa parou nas semifinais. E os outros 2 semifinalistas já têm vaga, já são outros, é o Chile 1 e o Chile 2. O que acontece? Estão fora, estão nas semifinais da Copa do país, Universidade de Chile e União Espanhola. A Federação Chilena quer deixar essa decisão para janeiro. União Espanhola entende que, como ele estava melhor no campeonato nacional, ou seja, no pontos corridos, e a Universidade de Chile estava brigando no rebaixamento, então estava abaixo, União Espanhola defende que ele tem o direito à vaga. Ou seja, é como se eu estou melhor no Brasileirão e como não teve a disputa na Copa do Brasil, eu quero a vaga da Copa do Brasil. É mais ou menos isso que está acontecendo, só que a União Espanhola já fala em levar, inclusive, para o Tribunal Arbitral do Esporte. Já entrou no TAS. E aí está feita a celeuma, porque daí briga não ter jogo. Enquanto eles não julgarem lá no TAS, parou. Enquanto não julgarem lá, a Conmebol pode daqui a pouco definir que o Chile perde a vaga. Enfim. O Internacional é a favor de ganhar mais tempo. Melhor ainda se ganhar por VO. Olha aqui, ó, grupo F. Aí já passa de fase. Esse grupo F aqui, ó. Esse aqui é fácil e é difícil vencer. Mas só Nacional, Racing Clube, Alianza Lima e Estudiantes de Mérida. Aí a tendência é que dê Nacional e Racing, mas o Aliança com o Nacional pode rivalizar. Só uma questão que pode ter ficado confusa. Quando o REC falou em WO, é porque a União Espanhola fala em não entrar em campo nessa disputa por vaga. E quando o Chiellini mencionou um suposto WO, seria na Libertadores. São situações diferentes. O que se defende no Chile é que vai existir esse confronto. A União Espanhola diz que não quer disputar, então a Universidade de Chile seria o adversário do Inter. Mas o que pode acontecer também na Libertadores no WO é que se o TAS ou o CAS disser que quem merece jogar é a União Espanhola e a Federação Chilena indicar Universidade Católica, a Sul-Americana pode dizer não, então nenhum. Não, REC, o problema, o TAS não julga tão rápido. O TAS pode deixar suspensa a definição de quem será o representante. E aí a Conmebol se atucana. E passa o Internacional para frente. Boa, somos a favor. Não, mas eu estou dizendo que era o que se especulava hoje. Mas é que o problema... Eu acho que eles vão indicar um. A vaga biônica, né? Isso. Eu acho que a Conmebol indica um outro. Sei lá, mas do próprio Chile... Aí vai embatucar mesmo, porque aí os caras vão entrar na justiça... Mas é que se a União Espanhola entrar no TAS, ele já pode deixar suspensa essa situação dessa vaga. Era só ter se classificado no campo que não tinha... Mas é que não teve jogo, REC. Não, eu estou dizendo o Inter. Grupo G, Olímpia, Santos, Delfim e Defensa e Justiça. O Delfim é o campeão, né? E a LDU é vice-campeã lá do Equador. Grupo H, Boca, Libertad, Caracas e G3. Pegou um papinho o Boca, né? Dá muita sorte no sorteio o Boca. Acho essas bolinhas aí. Deve ser. Bolinha fria, bolinha quente. Isso é coisa manipulada, certamente. Essas bolinhas. Certamente. Inclusive, eles prejudicaram o Grêmio Internacional de propósito. Eu acho. Como prejudicar? Não sei. Alguma coisa no sorteio? Claro. Vai que... Vladimir Chiellini, a Arena é do Grêmio, vai ser do Grêmio. Tem um novo problema aí com o Ministério Público, vocês estavam falando aí, Maurício? O que houve? Hoje teve uma reunião de representantes do Grêmio com o Ministério Público. Entreguem tudo pro Chiellini que ele resolve. O Ministério Público chegou a divulgar uma nota dizendo que, devido à complexidade do que está sendo acordado e tal, seguiriam as negociações. O Grêmio imaginava que já fecharia agora ou deixaria tudo bem encaminhado, né? É que agora é um período que ninguém quer trabalhar. Pelo que eu sei, embora não esteja participando dessas negociações, o acordo que foi firmado lá em maio, aquela audiência, 2 audiências que levaram 10 horas somadas, foi estabelecido ali todo o roteiro do procedimento que envolvia as obras do entorno, e elas seriam executadas pela Caragones. Depois não teve homologação do Conselho da Caragones, que é a da Caixa, aquela história toda. E
o Grêmio assumindo agora essa questão junto com a OS, com esse acordo todo, ele vai ter que ser alterado. Alteram-se as garantias, altera o fluxo das obras, o cronograma, inclusive de prazo, deve estar sendo alterado. E isso tudo retornou, então, à mesa de negociações. Aquelas 10 horas, né, vamos ter que ampliar, o pessoal vai ter que ampliar algumas horas para ajustar isso. Mas o que eles... Não, é que há uma alteração no acordo. Há uma mudança porque o Grêmio assume algumas coisas. Muda quem paga, muda as garantias. E aí todos os envolvidos têm que de novo voltar... Por conta do Ministério Público aceitar isso. O problema é a declaração do presidente do Grêmio de que ou se resolvia até o fim do ano ou o Grêmio desistia. Uma semana passada aqui no programa, professor, ele já falou que projeta para fevereiro ou março, que está tudo muito bem encaminhado e que ele pretendia terminar o ano com um termo de entendimento entre as partes apenas. O Homero Bellini, eu quero ver convencer o Homero Bellini, que acha que perdeu uma eleição, que o presidente Fábio Koff disse que já ia comprar... Não, que tinha comprado. Que tinha comprado. O Homero Bellini largou o conselho do Grêmio. E tinha, porque depois veio a Lava Jato em seguida. E aí acabou com tudo. O pior a cara do professor. É fato superveniente. Tem um intervalo de hiato tempo grande aí entre uma coisa nem tão e outra. grande, professor. Não, estava tudo acertado. Inclusive numa reunião do conselho, aquela reunião, aquela coletiva de imprensa que o Koff convocou para anunciar a compra. Sim. O Koff desceu eu estava lá do lado, o Koff desceu ali da mesa, lá no Olímpico ainda. Ele colocou a mão no meu braço assim e disse assim, eles vieram, aceitaram tudo. Então está fechado, está fechado. Aí logo em seguida estoura a Lava Jato e aquele acerto todo foi para o espaço. A primeira fase da Lava Jato é março de 2014. A negociação do presidente Koff foi o ano inteiro de 13. Foi provavelmente no final de 13 que ele... Porque no início de 13 que ele dá aquela entrevista de que a Arena não é do Grêmio, né? Isso, e depois ele negocia o ano inteiro e anuncia o fechamento. Mas a entrevista... Mas o anúncio do fechamento foi próximo da eleição em setembro, Foi 12? Né? Foi 12? 12 era contra o Odoni. Não, 12 não. 12 era Koff versus Odoni. Foi na eleição de 14 quando o Romildo concorre com o Bellini. Exato. E aí, em 13, ele dá aquela entrevista que a Arena não é do Grêmio. E o presidente Fábio Koff é o vice de futebol. Eleição é um espetáculo. Vai fazer o quê? Tanto que quando tu relembrou esse fato com o presidente Romildo aqui neste programa... É mesmo. Ele é mesmo. Lá no início ele esteve conosco. Eu citei todos que compuseram o departamento de futebol, inclusive o doutor Fábio Koff. Mas, na verdade, só teve um vice-presidente de futebol na gestão, Romildo Bolzano. Tu vai dizer que é o Renato Portaluppi? Não, vou dizer que o próprio Romildo. Romildo Bolzano. Tanto é que ele que contrata, ele que negocia, ele que faz as coisas. Mas no início da gestão tinha, né, professor? Porque isso muda com o Renato. Se enfeitam, né? E esses todos que se enfeitam aí dizendo que foram buscar o Renato, que são campeões disso, campeões... O senhor está tirando essa... Tu não acompanha o que o Renato fala. O Renato sempre diz, não, agora eu vou falar com o Odorico, agora eu vou falar com o Duda, com o Adalberto Braz. Eu vou me reunir com o Guerra para nós decidirmos. Com o Deco Nascimento. É bem assim que o Renato se posiciona. Né? Quem está falando é o senhor, não sou eu. Não sou eu também. Isso são as entrevistas do Renato. Quem falou foi o Renato. Ele não falou para mim isso. Ele que fala publicamente, eu vou me reunir. Escuta, se o Grêmio está ganhando, está muito bem dirigido. Vem cá, não tem crítica nisso. Qual é o problema de dirigir assim? Está ganhando? Vladimir, o que te serve minimamente para 2020? Libertadores e Mundial. E Copa do Brasil. Copa do Brasil para... Que unha! Copa do Brasil para a gente faturar um troco bom, que dá um bom dinheirinho. Professor, minimamente, o que lhe serve? Um campeonato brasileiro não desprezado. Um campeonato brasileiro... Jogado, desde a Jogado. Não quer dizer que vai jogar com todos os titulares sempre, como o Flamengo já faz há 2 anos. Mas jogar mais. Não jogar com os reservas no primeiro jogo. Cudê 2 anos, está certo ou está errado? É aposta, claro. É aposta. Vem eleição ainda depois, né?
Aposta. Se der certo, Por um pode ano- ser cabo eleitoral de um lado. Se der errado, Por um Cabo ano ele não eleitoral do vinha. outro. Não, Se der errado, vão rescindir o contrato e pagar a multa, como se faz. verdade. E o Tardelli foi convocado, não deu, foi contratado, não deu certo. O Jeromel foi contratado e deu. o Flamengo está contratando o Gustavo Henrique, destaque do Santos, e já contratou o Pedro Rocha. Já larga na frente aí, né? Grande Mengão. contratação, hein? Então é Natal. Bom Natal para vocês. Muito obrigado.